Olá, eu sou a Maristela das Gordinhas da Mari. Hoje estou aqui para mostrar para vocês a melhor maneira de cultivar e alguns cuidados com as suculentas. Vamos lá? Como preparar o vaso? O vaso precisa ter um papel, pode ser papel de filtro de café reciclado, para que a terra não fique caindo em cima dos ambientes onde você vai colocar. Podemos usar o isopor ou pedrinhas brita, a pedrinha que você tiver. O isopor ou a pedra brita é importante para a planta não apodreça, que ela tenha uma boa drenagem. A água precisa cair na terra e sair logo em seguida, não pode ficar água acumulada dentro do vaso. Depois vamos colocar a terra. Essa terra deve ter uma boa drenagem e ser leve. Ela não pode ser terra que fique compacta, que você aperte da mão e ela forme um torrão. Então vamos colocar essa terrinha dentro do vaso. Vamos colocando o suficiente para que a planta fique bem acomodada. Vou ensinar para vocês como fazer as mudas de suculenta. Vou ensinar duas maneiras que é a mais usada para fazer mudas de suculentas, que é a decapitação da haste floral, destaque das folhas. Então eu vou decapitar aqui em cima, perto da roseta que tem na ponta da haste. Eu gosto de usar a canela para que não dê fungos. Eu uso a canela em pó, aquela canela que você usa na cozinha. Você passa na ponta aqui e encosta na terra. Essa terra ela precisa ficar seca, sem água, por uma semana, para depois você começar a regar. Também tem a maneira de destacar as folhas desta haste. Assim, sempre é importante tirar a folha com a gema junto, senão não vai enraizar a folha. Essa folha você pode colocar tanto na terra. Também é possível fazer mudas com as bandejas de ovos que a gente vai jogar fora, a gente aproveita essas bandejas. A gente, quando destaca as folhas, que nem eu destaquei aqui, a gente simplesmente coloca elas assim na bandeja. Não molha, deixa na sombra e ela vai ficar assim. Depois de alguns dias vai aparecer as raízes. Quando elas estiverem um pouquinho maior a folha, a muda aqui na folha, você vai encostar ela na terra, assim, para que ela possa ir crescendo. Vai deixar ela sem molhar por alguns dias. Quando você vê que ela está pedindo água, que está ficando murchinha, desidratada, você coloca água nela. Uma outra coisa importante para vocês observarem, que muitas das plantas que você decapitou o pendão, ela vai nascer as mudas logo em cima da folha, se você deixar assim, o pendão grudado na planta, ou pode destacar e encostar na terra também. Vai surgir novas mudinhas em cada folha dele. Aqui na ponta onde você decapitou também poderá surgir mudas nessa ponta. Então eu vou mostrar para vocês qual a melhor maneira de molhar as suculentas. A rega deve ser feita de preferência à noite e no momento que não tem sol, porque o sol corre o risco de queimar a planta se ela estiver com água acumulada nas folhas. Nunca colocar a água em cima da planta, mas na lateral e molhar a terra. Você tem que botar bastante água para que encharque bem o solo. Olha, ela está drenando a terra, a água não vai ficar na terra. Ela deriva do cacto, é da mesma família dos cactos. Ela recebe uma grande quantidade de água quando chove e ela fica muitos dias sem receber a água. Então é isso que a gente se baseia na suculenta. No verão a gente pode molhar mais vezes. Tu vai observar a planta, ela vai estar pedindo que precisa de água. Ela pode estar com uma coloração mais desbotada, desidratada e você já vai molhar. Quando plantarmos nesses lugares que não existe furo no fundo do vaso, é importante colocar sempre uma pedrinha embaixo, que nem esse vaso que é pequenininho, foi colocado uma pedrinha bem fininha embaixo, porque senão a água ficar acumulada junto da raiz pode apodrecer a planta. Tem suculentas que precisam de sol, no mínimo 4 horas de sol ao dia, para elas ficarem com essas cores bonitas e as folhas ficam mais grossas e mais saudáveis. E existem as suculentas que não se pode colocar no sol.
o sol queima suas folhas e elas acabam morrendo. Essas suculentas que nós temos aqui, elas são suculentas de sol. Então, quanto mais sol elas pegarem, no mínimo 4 horas por dia de sol, elas vão ficar com as folhas mais grossas, mais saudáveis, vai ajudar a combater os fungos e elas têm esse colorido diferente e a cor fica forte, o vermelho fica mais saliente, ó. Então o sol é muito importante para essas plantas daqui. As plantas de sol, elas precisam ter um certo cuidado. Nós não podemos comprar as plantas e colocar no sol pleno. A gente precisa ir adaptando ela aos poucos. Então você vai colocar ela no sol da manhã, que o sol é mais fraquinho, e depois de alguns dias você vai colocando no sol mais pleno, até elas ficarem adaptadas, senão elas vão sofrer queimaduras e vai danificar as folhas. Nós precisamos cuidar que algumas plantas não gostam de sol, elas não podem ficar no sol que elas sofrem queimaduras e elas acabam morrendo. Então a gente precisa cuidar. Essas plantas, elas não gostam de sol, mas elas precisam de claridade. As avórtias, todas elas, a família das avórtias, elas não podem ficar no sol. Você pode plantar elas em ambientes internos, como banheiros, salas, bancadas, mas sempre precisam de luz. Independente, como elas não gostam de sol, elas precisam de luz. Senão elas vão começar a ficar estioladas e você vai perceber que vai deformando a planta, porque ela precisa da luz, da claridade. Uma das características delas é que elas têm mais reservas de água nas folhas do que as outras suculentas. Você vai observar, todas elas são de tonalidade mais verde, elas não têm cores como as plantas que é do sol. Então, quando você pegar uma planta verde, você vai ter um certo cuidado. Nunca vai colocá-la no sol, porque ela é uma planta de sombra. Então vamos ver a terra ideal para o plantio de suculentas e a adubação. A terra precisa estar bem solta, não pode ficar compacta, ó. A gente solta, ela solta, ó. Então nessa terra o que tem? O que eu preparei a terra como? Eu coloquei uma porcentagem de carolina, ou como a gente aqui em Lages não consegue essa carolina, a gente pode usar a areia de construção. A areia de construção a gente tem que ter um certo cuidado. Precisa ser lavada por causa da contaminação pelos animais, gato, cachorro. Pode provocar verminose na terra e atingindo sua planta. Outra coisa que é importante, você colocar um pouquinho da terra vermelha que você encontra assim nos barrancos. Sempre terra limpa, ter o cuidado de ter terra limpa que não esteja contaminada. E também um substrato qualquer que você encontra nas floriculturas. Então você faz uma mistura para plantar suas flores, que vai ficar assim. Esse é meu substrato que eu uso nas plantas. Esse vídeo faz parte da Escola da Feirinha de Artes e Artesanato. Espero que eu tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas a respeito do plantio, do cultivo das suculentas. E até breve.